nome é Anderson Teixeira, tenho 43 anos, sou natural de Imbituba, casado, pai da Maria e do Paulo André, também sou empresário lá na Praia do Rosa, pertence a Imbituba, bairro de Ibiraquera. Iniciei minha vida pública muito jovem, quando fui presidente da Associação Comunitária de Ibiraquera Gramense, fui presidente aos 19 anos de idade. Fui 5 vezes presidente. Em 2005 entrei para São Paulo como colaborador, passei pelos setores comerciais, trabalhei no atendimento em Ibiraquera durante 5 anos, depois vim para a Central em Paulo Lopes, onde estive pelo período no almoxarifado, depois no COD, Centro de Operação e Distribuição, e saí da São Paulo como colaborador em 2017. Nesse período, aos 29 anos, em 2012, me elegi vereador em Imbituba, exerci o mandato por 2 legislaturas, fui reeleito mais votado da cidade, o segundo mais votado da história de Imbituba na época. Depois optei por não correr a reeleição. Fiquei um tempo nunca ocioso, mas afastado da Serpal, em 2017, até retornar como vice-presidente em 2024. E 2025, retornei em 2023. Em 2024, assumi a presidência em outubro de 2024, na qual estou exercendo a função até o presente momento. Nosso mandato ele segue até março de 2027. E Anderson, como é que foi essa transição na função de vice-presidente para presidente, assumindo o cargo? Como é que você impôs assim, a sua característica na gestão da cooperativa? Eu acho que me facilitou muito a questão de já ter vivido aqui, por ter sido colaborador e conhecer todos os setores da Serpal e conhecer principalmente os colaboradores de cada setor. Isso obviamente me deu um ganho, fez com que os processos talvez demorassem um pouco mais, eles fossem um pouco mais rápidos. Eu falei na minha posse como presidente aqui no auditório, em tom de brincadeira, que os colaboradores ninguém podia mentir para mim que eu reconhecia o costume de cada um, as bardas de cada um, porque eram meus colegas de trabalho até 2017, muitos deles. Então eu acho que isso facilitou muito a minha chegada na presidência. E obviamente eu como já tenho empresa, então eu já tinha conhecimento administrativo, forma de gestão, também é a minha área de formação. Então, somado a esses aspectos, foi bem tranquilo para mim assumir a presidência da Serpal. Obviamente que a vida ela é feita de aprendizados diários, a gente está sempre aprendendo, ainda mais no setor elétrico, que é um setor muito mutável, com muitas evoluções, com muita mudança legislativa, então a gente está sempre aprendendo, mas eu acho que eu fui privilegiado de já ter essa experiência como colaborador. Legal. E quais são os pilares diferenciais da gestão que sustentam o fortalecimento da cooperativa? Eu acho que tudo recai sobre essa minha experiência já na Serpal, Como eu fiquei aqui por longos 12 anos, a gente vai vendo, vai observando as gestões que estavam e que vieram posterior e vai vendo aquilo que a gente não concorda, aquilo que a gente acha que deveria ser diferente. E aí quando tu já chega mais ou menos com a tua gestão formatada, sabe? Tu vai formatando ela ao longo desse período que a gente está vivendo a Serpal. Então, quando eu cheguei aqui, eu tentei implementar aquilo que eu visualizava, mas que não fazia parte da minha alçada. A gente procurou realmente trazer muito para próximo da gestão todos os colaboradores, porque eu acho que a cooperativa tem uma riqueza muito grande, um patrimônio muito forte que é os seus colaboradores. Eu falo que o colaborador de qualquer empresa, ele tem um sentimento diferente do trabalhador de cooperativa. O trabalhador de cooperativa, o colaborador de cooperativa, ele tem um senso de pertencimento, que isso realmente difere ele de todo mundo. Então a gente trouxe esse grupo para perto da gente. Eu tenho buscado colocar o máximo de transparência na minha gestão. Eu tenho procurado realmente ser muito pontual naquilo que a gente busca solucionar. Tenho procurado ter muita responsabilidade econômica para gerir a cooperativa. Eu acho que essa junção de fatores tem realmente trazido efeitos positivos. A gente vê
né, sente dos colaboradores uma reciprocidade, realmente eles felizes em trabalhar na cooperativa. E se nós fizermos uma gestão com responsabilidade, com austeridade e deixando o nosso colaborador motivado, com certeza esse eu acredito ser a chave para que a cooperativa caminhe bem. Legal. Fala um pouco dos indicadores da cooperativa, presidente. Número de cooperados, faturamento, crescimento, as sobras e as metas. Assim, fala um pouco da Serpal em números para nós. Cooperativa, hoje a gente tem 17 mil consumidores, né, distribuídos em 4 municípios. A gente atende 100% do município de Paulo Lopes. A gente atende aí um percentual de aproximadamente 30% a 40% no município de Imbituba, região norte de Imbituba, que engloba ali Praia do Rosa, Barra de Miraquera, enfim, Arroio, Alto Arroio, alguns bairros ali, Araçatuba, Peinha, Sambaqui, Alto Arroio. Então, esses bairros da parte de Imbituba, atingimos um bairro em Maruí, que é o bairro do Laranjal, e um bairro de Garopaba, que é o bairro da Gamboa. A gente atende uma região com crescimento populacional considerável, né? A nossa população ela cresce muito a cada ano. Por quê? Porque a gente está no litoral e o litoral da Santa Catarina como um todo tem crescido muito, né? Nós aqui temos ainda proximidade com o Porto de Imbituba, enfim, então a gente vem crescendo e tem expectativa de crescimento muito alto para os próximos anos e, consequentemente, cresce o consumo, cresce o faturamento, mas cresce também muita responsabilidade de atender bem esse consumidor. A gente recentemente inaugurou uma subestação de 138 com um transformador, já estamos tramitando para comprar um segundo transformador. A Serpal hoje ela tem um faturamento de aproximadamente 5 milhões por mês, né, 5 milhões mensal. Mas assim, muitos desafios também, né? Muitos desafios, muitos compromissos para poder manter essa evolução que a região precisa. Fala um pouco, presidente, dos valores da cooperativa. Qual é a essência? O que faz a Serpal ser uma cooperativa de infraestrutura hoje? Se baseia em quais valores? Eu acho que não só a Serpal, né? Eu acho que são valores do cooperativismo, né? Eu acho que os valores do cooperativismo eles são iguais para todas as cooperativas. Todas elas eu falo que cresceram da vacância do poder público lá atrás. As regiões onde as cooperativas foram desenvolvidas, foram fundadas, foram regiões que no passado não tiveram interesse do Estado implantar o sistema elétrico, falando especificamente da cooperativa de infraestrutura. Foram regiões que não tinham ainda um apelo comercial, que não era viável economicamente. Aqueles senhores que hoje muitos já não estão mais aqui se reuniram, colocaram cooperativas de infraestrutura que trazem valores até hoje. Eu falo que as cooperativas em si, elas fazem um serviço essencial, que é a distribuição de energia. Mas é um serviço que qualquer outra empresa poderia fazer. Eu acho que o grande ganho das regiões de cooperativa é realmente a entrega social que a cooperativa dá como contrapartida para essa região. As parcerias, os projetos sociais, os apoios culturais, os apoios institucionais que ela dá para os municípios, que elas crescem. Aqui numa cooperativa, seja na Serpal ou em qualquer outra cooperativa, essa proximidade entre associado ou consumidor e a administração, ela realmente traz uma velocidade e uma possibilidade de crescimento, de solução dos problemas que a gente não encontra no setor público, ou dificilmente encontra no setor público. Então, acho que essa é uma vantagem considerável para quem é um cooperativado. Legal. Recentemente, a Serpal participou de eventos do Sescope, por exemplo, aquele evento do PDGC que a gente estava lá. Esses tipos de eventos, o que eles somam para vocês? O que o Sistema OCESC hoje ajuda na capacitação das cooperativas? Eu falo que esses eventos da OCESC são vitais, porque são um momento onde reúne cada cooperativa de segmentos diferentes, mas que tem os mesmos problemas, os mesmos gargalos, os mesmos anseios. E essa interação, essa intercooperação, ela é talvez mais importante do que o próprio evento que a gente está participando. Eu acho que o momento do café, onde os presidentes se sentem e compartilham as suas necessidades, os seus problemas, os seus gargalos, ele se torna tão importante quanto a palestra que foi ouvida durante toda a manhã. Então, eu acho que as cooperativas não podem deixar de participar. Eu acho que é vital para que cada um realmente ou tenha noção que o seu problema não é tão grande quanto a gente imaginava, ou que a gente busque nesse compartilhamento de ideias uma solução para aquele problema que parecia insolucionável.
Então eu vejo isso como um momento assim, muito oportuno para cada gestor estar ali e pegar essa experiência, esse compilado de experiências para gerir a sua cooperativa. O presidente Zanata também disse isso, que ele só sente falta que tivesse mais presidentes reunidos nesses encontros, justamente por essa ter cooperação de compartilhar os desafios e as soluções aí para os problemas, né? Presidente, agora falando sobre o setor de energia, né? Como a cooperativa tem se preparado para atuar, por exemplo, no mercado livre de energia? Existe algum planejamento nesse momento? Como vocês estão lidando com esse cenário? Eu não sei se de forma tardia, mas a Serpol é uma das outras cooperativas que está migrando para o mercado livre. A gente fez um leilão agora recentemente. A gente já comprou energia do Mercado Livre, a gente fez um contrato pelos próximos 10 anos, a gente vai receber a energia do Mercado Livre. Esse prazo a gente vai começar a receber a energia a partir do ano que vem, até por questão de mercado, por estratégia de mercado, a gente resolveu comprar agora, mas não receber agora. Vamos receber a partir da próxima revisão tarifária de outubro de 2026. O mercado energético é muito desafiador. Eu falo que a gente fez uma compra, fez cálculos de uma expectativa de redução tarifária ao nosso associado. Isso é bom que se registre, porque essa compra no valor mais barato não é um valor que vai ficar nos caixas das cooperativas, ele é revertido em tarifa. Então a gente fez tudo isso para poder ofertar ao nosso consumidor, ao nosso associado, uma tarifa mais atrativa. Porém, a gente também fica refém de tudo que acontece em Brasília. Tudo que acontece a nível federal, né? Por exemplo, agora a gente tem uma MP tramitando, a MP 1300, que chegou no Congresso para poder tratar de uma questão social, que era esse isenção de energia até 80 kW para pessoas de baixa renda. Porém, lá já foi feita 998 emendas, se eu não estou enganado. Então, quer dizer, 598 emendas, eram 600 emendas. Foi extraída duas, tem 598 emendas nessa MP 1300. O que vai ser extraído disso? O que vai ser feito depois de toda essa análise das emendas? Então, nós que estamos aqui na ponta, estamos aqui na administração da cooperativa, do setor elétrico, a gente fica muito refém dessas decisões em Brasília. E a gente sabe que as decisões elas vêm por decisão governamental, por pressão de certos segmentos, de certos setores. A gente sabe como funciona Brasília, né? Todo mundo tem muitos grupos defendendo muitos interesses. E a gente só fica com o resultado final de tudo isso. Então, é realmente muito desafiador. É um setor que a gente tem que ter muito cuidado e tem que estar sempre muito inteirado com tudo que está acontecendo no setor elétrico. E aí entra, né, Sescope, entra FECERUS, que entra todas as entidades que nos dão esse suporte, que nos dão esse monitoramento constante de todo esse andamento. E quais são as principais prioridades, então, agora da Serpal nessa tua gestão? Acho que a principal prioridade realmente assim, cada cooperativa, apesar dos problemas sendo os mesmos, cada uma tem a sua peculiaridade. Nós aqui na Serpal, a gente tem uma necessidade muito forte de ofertar uma tarifa com valor mais atraente ao nosso consumidor. Então, e isso hoje, na verdade, ela vem através do quê? Uma migração para o Mercado Livre, uma responsabilidade administrativa e econômica, e a gente tem feito isso muito bem. A gente tem tido muita responsabilidade econômica, a gente fez a migração para o Mercado Livre, e são esses pilares que vão fazer com que a gente possa, né, tenha condições de ofertar ao nosso consumidor, a partir de 2026, uma tarifa com valor muito melhor, porque a gente sabe que é o investimento direto, né? Aquela tarifa que tu recebe em casa, que tu deixa de pagar, realmente é o teu ganho direto, o teu ganho real, e a gente tem trabalhado muito nesse sentido. Obviamente que não só isso, além de a gente ter uma tarifa adequada, né, ou com valor mais adequado ao nosso consumidor, a gente também não pode voltar, como no passado muitas cooperativas têm esse problema, e nós também, de ter uma infraestrutura precária, né, que a cada temporal que vem do Rio Grande do Sul, né, falava aqui que a Serpal, em um certo momento, quando o temporal se armava no Rio Grande do Sul, nós ficava sem energia. Né, a nossa cooperativa tinha medo do temporal, porque a gente não tinha uma infraestrutura adequada. Realidade que hoje está mudada.
Graças a Deus a gente tem uma infraestrutura muito adequada, redes novas, manutenções periódicas, planejamento de investimentos. A gente tem que manter essa tocada aí, manter os investimentos sempre em dia. A gente já está planejando a compra do segundo transformador para a nossa subestação, que daria aí uma tranquilidade, né, e uma capacidade de demanda aí para os próximos 20 anos aí tranquilamente. Até eu ia te perguntar, né, você falou que vocês atendem uma região extremamente turística, né, ali de Imbituba, ali, essas praias todas que você mencionou. Como fica isso no verão com alto consumo? Vocês estão tendo problemas de infraestrutura no verão para atender turistas? A gente já teve, né? A gente teve um período que o Réveillon a gente não tinha certeza se choveria, se dava sol, se dava movimento ou menos movimento. Nós tínhamos uma certeza: no dia 31, nosso associado ficaria sem energia. Por quê? Porque a gente não tinha capacidade, né, para poder entregar energia para a quantidade de turistas, de pessoas que estavam aqui naquele momento. Graças a Deus, fazem 3 Réveillons, que a gente não tem mais falta de energia. Então isso realmente tem que ser muito comemorado. Hoje todo mundo pode passar a sua noite de Réveillon com tranquilidade, fazer a sua queima de fogos, a sua recepção familiar, e a energia vai estar ali com estabilidade, a não ser, obviamente, casos pontuais, né? Mas a gente hoje tem sim energia suficiente para entregar para essa demanda, que no verão ela chega a triplicar. Então, quer dizer, a gente está falando de uma demanda aí de 17 mil consumidores, que no verão ela passa tranquilamente de 70 mil pessoas aqui na região na qual a gente atende. Então a nossa rede ela tem que estar dimensionada para quê? Para 17 mil? Não. Nós temos que ter um sistema dimensionado para 70 mil pessoas, né? Isso é desafiador, isso é um investimento alto, um investimento oneroso, mas que a gente tem que realmente atender, porque a gente vive numa região turística e que exatamente nesse pico, quando o nosso comércio local, né, as pousadas, os restaurantes, os mercados, enfim, o setor turístico está realmente ganhando o seu maior valor, que passa durante todo o ano para pagar a tarifa da Serpaulo, para pagar as contas, para investir na ampliação. Então, hoje a gente atende a demanda com essa subestação e com um transformador, mas a gente tem calculado que pelo crescimento, e no máximo 2 a 3 anos, a gente já vai voltar a ter o problema do Réveillon. Por quê? Porque a gente tem recebido cada vez mais turistas, cada vez mais moradores. Então a gente já está planejando, já está em planejamento, já tivemos reunião com a VEG para comprar o segundo transformador. E aí quando tu compra o segundo transformador, aí sim, a gente vai ter aí energia suficiente para os próximos 15 a 20 anos mesmo, né, levando em consideração todo o crescimento regional. Voltando a falar do cooperativismo, né? Qual a tua avaliação hoje sobre o perfil de liderança exigido para o cooperativismo catarinense hoje, né? E qual o legado para deixar para as próximas gerações? Eu vou citar 2 lideranças que, para mim, a gente tem o Nevor agora da Aurora recebendo uma premiação da CNI e também personalidade de vendas da DVB, né? Um cara que é hoje uma das referências do cooperativismo. E também vou citar o Ivan da Fecoagro, que eu acho que é um cara com uma personalidade muito forte, não tem medo de falar o que ele pensa, né? Então, mas eu acho que o cooperativismo carece de lideranças hoje. Eu acho que o cooperativismo precisa de mais voz na comunicação em especial para defender seus interesses. Afinal, é um universo que fatura 92 bilhões de reais anuais. No ano passado, as cooperativas vinculadas ao SESC apresentou esse número. Porém, os interesses de infraestrutura, de legislação, não estão aquém, eu acho, do cooperativismo. Então, eu queria que você falasse sobre isso, das lideranças do cooperativismo. Qual é o perfil? Você acha que as lideranças têm que se posicionar mais, têm que pleitear melhores condições hoje para o nosso Estado, para a economia que o cooperativismo representa hoje no nosso Estado? Eu acho que o Brasil é sinônimo de futebol, o Rio de Janeiro é sinônimo de samba, e Santa Catarina é sinônimo de cooperativismo. Então, eu acho que Santa Catarina é referência, sinônimo de cooperativismo no Brasil. Eu acho que todo o Brasil aprende um pouquinho de cooperativismo com Santa Catarina, que é onde tem os melhores players de cooperativismo, seja no agronegócio, infraestrutura, transporte. Então nós somos referências. E essas referências, obviamente, que, né, a coisa vai evoluindo, vai vindo a tecnologia, vai vindo a modernidade, vai vindo a necessidade de novos perfis de gestores das cooperativas. Agora a gente também tem que
bater palma e evidenciar esses senhores que ainda estão aí junto com nós de cooperativismo, que foram eles que talvez tiveram a maior dificuldade, que foi a implantação dessas cooperativas, que foi a implantação da mentalidade cooperativista. Então eu acho que tem que ter o quê? Eu acho que tem que ser nem 8 nem 80, eu acho que tem que ser o encontro de gerações, eu acho que é o encontro de gerações que vai fazer as cooperativas cada vez mais fortes, cada vez mais pujantes, realmente valorizar essas pessoas que ainda estão aí nos dando muito aprendizado, que estão aí trabalhando pelo cooperativismo, mas obviamente que novas pessoas, né, que os jovens, que as pessoas que também, né, que estão fora do sistema cooperativista, que eles vão se inserindo e vão trazendo aquilo que talvez falte para esse gestor com mais tempo de cooperativa, que esse encontro do moderno, do tecnológico, com o conservador, com a pessoa mais daquele meio mais tradicional, que eles possam se encontrar. Eu acho que é desse mix que vai sair realmente aquilo que a cooperativa precisa para crescer cada vez mais. Legal. Falando agora sobre sustentabilidade, né? Como que a Serpaulo lida com o tema ESG, ambiental, social e governança? Existem projetos específicos em andamento? A gente tem, assim, no social, a gente tem muitos projetos sociais, projetos esportivos, projetos sociais, a gente investe bastante nessa parte, a gente tem projetos sociais no jiu-jitsu, muay thai, judô, futebol, balé, que são projetos voltados aos jovens e tem um resultado fantástico. Eu falo que a maior injeção que a gente pode realmente aplicar direto é através do esporte. Ali tu forma um cidadão, eu falo, olha, a gente tem um projeto de futebol. Talvez esse projeto não saia nem jogador profissional, mas com certeza sairá a grande maioria de cidadãos que vão ser as lideranças no futuro da nossa região. Então a gente tem muito investimento na parte social. A questão, né, do ambiental, a gente tem, né, ainda de forma muito embrionária, tentando começar a investir. Nós vamos ter agora, no final do ano, na região da Praia do Rosa, que é uma região com apelo ambiental muito forte. A gente vai ter uma corrida, nessa corrida vai ser distribuída muda de plantas, a gente vai tentar começar a fazer investimentos, mas a gente faz investimentos através de parceiros, de entidades que trabalham nesse setor ambiental. A gente tem aqui uma escola agrícola que faz um projeto ambiental muito bacana aqui em Polópolis, a gente dá o suporte, a gente apoia, né, essas entidades que fazem o trabalho nesse sentido. Na questão administrativa, na questão de gestão da cooperativa, a gente tem buscado investimentos cada vez mais na transparência e na modernização do nosso serviço. A gente tinha aqui, por exemplo, uma questão que parece ser pouco, mas a gente ainda tinha para poder fazer uma transferência de energia, por exemplo, ou um pedido de ligação, da pessoa se deslocar da casa dela e vir até o nosso posto de atendimento. Se ela estivesse em um outro estado, ela não conseguiria fazer um pedido de ligação de transferência. Hoje, tu pode fazer isso na Serpaulo em qualquer lugar do mundo, porque hoje a gente já colocou todo o nosso sistema, hoje é digitalizado. Tu não assina mais nenhum documento, não assina mais nenhum papel, né, para poder ter uma ligação, para ser nosso associado, para fazer a transferência. Claro, para aquela pessoa que ainda está um pouco mais presa ao conservadorismo, isso é um pouco estranho. Mas é uma evolução que a gente não escolhe mais, a gente tem que realmente acompanhar. Então a gente tem realmente trazido, os pilares são transparência, modernização e responsabilidade. Legal. Agora falando sobre tecnologia, a última vez que eu estive aqui conversando contigo, a gente falou um pouco disso. Queria que você falasse se a tecnologia e a inteligência artificial já estão no radar da cooperativa, de que forma está sendo aplicada. Você já falou da modernização dos equipamentos e tal, mas queria que você falasse de novo e falasse um pouquinho de inteligência artificial, se está no radar de você. A famosa IA, inteligência artificial, ela não é uma questão opcional, ela não é, eu quero ou não quero. Tu vai ter que se inserir nela de forma obrigatória. Então as cooperativas como um todo, elas vão ter que ter a inteligência artificial. O que eu falei para ti na outra vez que esteve aqui, eu acho que eu continuo com essa mesma visão. A gente tem que saber a medida, a proporção da qual ela vai ser importante para a cooperativa, para o cooperativismo. Por quê? O cooperativismo ele difere dos demais segmentos econômicos. Ele difere do comércio como um todo, por exemplo. Né? A gente tem na cooperativa um diferencial que eu acho, não, eu tenho certeza que nenhuma inteligência artificial pode substituir, que é o contato.
é a proximidade com o associado. Então, a inteligência artificial, toda essa modernidade que a gente tenta aplicar, ela tem que ser aplicada, inevitavelmente vai ser aplicada. O desafio do gestor, o desafio de nós gestores de cooperativa é saber a medida certa para que ela seja aplicada. Então a gente tem tomado muito cuidado, a gente tem investido nessa questão de ter todo um processo digital de transferência, de troca de titularidade. A gente tem investido em aplicativos para controle de frotas, a gente tem investido no sistema telefônico que dê todo um dinamismo para a pessoa solucionar o seu problema sentado no sofá da sua casa, mas sempre tomando cuidado. Até que ponto eu posso jogar o meu associado, o meu consumidor para a tecnologia e até que ponto é importante que ele possa vir aqui tomar um café com o presidente, de ser recepcionado pelo nosso engenheiro, de conversar com uma pessoa, porque isso realmente está cada vez mais rápido. A gente está jogando tudo para a informatização, tudo para a tecnologia, tudo para a IA e o contato pessoal onde fica. E nós cooperativistas temos essa responsabilidade de nunca perder aquilo que nos difere dos demais, que é o contato com o nosso consumidor e associado. Legal. Essa bom gancho para a nossa matéria que a gente está fazendo, para a nossa matéria de capa. Gente, você falou sobre as iniciativas de esporte, mas eu vou perguntar que iniciativas a cooperativa tem realizado para engajar os cooperados mais jovens e também pensando na sucessão, que eu vejo que é um problema constante em todos os ramos do cooperativismo, pensar no jovem trazendo para cargos de liderança da cooperativa. Como que a Serpaulo tem se preocupado com isso? O que ela tem feito? A gente tem aqui o programa Jovens Cooperativistas, que é organizado em parceria com o SESC. Então, eu acho que desse programa a gente vai realmente fazer um primeiro contato de muitos jovens com o sistema cooperativista. Esses projetos sociais, eu acho que também é um pilar que traz o jovem a ter um primeiro contato, mesmo que ainda superficial, com o cooperativismo. Mas eu acho que é um contato superficial, nada acontece de forma instantânea e remota. Eu vou citar um exemplo meu de vida, eu sou muito ligado ao esporte, ao futebol. E eu falo com meu filho que tem 8 anos, filho, um dia tu vai ser presidente do Gramense, que é o meu clube de futebol, no qual eu já fui presidente 5 vezes. Como é que eu vou fazer com que ele seja presidente do Gramense um dia? Então é ensinando ele a ser presidente, é ensinando ele a gostar de futebol. Então, se ele gostar de futebol, se ele gostar da vida comunitária, o restante do trajeto ele vai galgar até ser presidente. Trazer o jovem para a cooperativa não é trazer ele para cá e ficar o dia todo explicando o que é um transformador. É realmente inserir ele dentro do sistema cooperativista. Com essa inserção no sistema, ele vai tomando gosto e vai galgando, vai subindo os degraus para que um dia ele se torne também liderança do cooperativismo. Então, eu acho que essa questão está sendo feita. Ela está sendo feita através do jovem cooperativista, ela está sendo feita através dos projetos sociais. A gente tem feito. Pode melhorar? Sempre pode. Mas eu acho que a gente tem feito esse papel aí. Por exemplo, hoje está tendo aqui no nosso auditório, aqui do lado, um congresso da juventude. Então todos os jovens estão aqui, dentro do congresso, no nosso auditório, mas está vendo o caminhão sair, o caminhão chegar, o pessoal trabalhando. Eles estão tendo um contato com o cooperativismo. Desses, 70, 80 jovens estão aqui, de repente vai despertar o sistema cooperativista. Então esse é o trabalho de base que a gente faz para essa questão do jovem na cooperativa. Legal, bacana. Quais são os principais desafios que o senhor enxerga hoje para o setor de edificação cooperativista, tanto no cenário atual quanto nos próximos anos? Quais são os gargalos que impedem assim, o crescimento de vocês? Eu acho que a gente tem muitos desafios. O sistema de energia é um sistema que se desafia a cada dia. A questão das energias renováveis, do mercado livre de energia, as cooperativas e as distribuidoras como um todo, elas estão migrando, estão indo a passos, eu não digo passos largos, mas passos firmes, para que elas se tornem no futuro somente um sistema de aluguel da transmissão de energia até as residências. Isso é inevitável, a gente tem ido aí a vários congressos, a gente teve agora no Enase e se falou muito nisso. Então é muito notório de que as cooperativas, que a distribuidora de energia,
elas vão ficar somente para aluguel, para o TUSD, que é o aluguel da nossa rede, para chegar energia até nas residências. O que vai diferir aquelas que vão ter um pouco mais de sucesso para as que vão ter menos? A gente enxergar isso de forma muito clara e fazendo os ajustes que são precisos. No nosso caso aqui, a gente já tardou um pouco da abertura da Serpalo Soluções, que é o quê? Pegar esse nosso pessoal que em um certo momento pode ficar ocioso com essa mudança de mercado e fazer com que vá buscar, captar novas oportunidades no setor elétrico regional, implantação de redes em loteamentos, em condomínios, iluminação pública, buscando outras oportunidades para que esse pessoal daqui a pouco não precise ser demitido das cooperativas. Então a gente já está, apesar de forma tardia, algumas cooperativas já fizeram essa migração, já buscaram as oportunidades, mas a gente está trabalhando nesse sentido. A nossa expectativa é que em 2026 a gente possa também ter a Serpalo Soluções já em funcionamento. Agora, não só isso, eu acho que o desafio da cooperativa realmente é estar acompanhando, eu acho que eu falei já na etapa anterior, estar acompanhando toda essa evolução, porque, como eu falei aqui da MP 1300, o que vai ser extraído dela? O que vai vir dela? Muitas coisas que a gente planeja agora, ou está planejando já há algum tempo, e quando vem uma nova legislação, ela pode ser tudo colocado na lata de lixo, porque mudou tudo aquilo que a gente planejou. Então eu acho que o desafio é realmente enxergar o mercado com realismo, enxergar o mercado realmente como ele está se apresentando. Eu acho que às vezes a gente fica um pouco incrédulo ou fica achando, não, isso não vai acontecer, eles falam isso aí, mas não, vai haver uma mudança, está havendo essa mudança já começou e se nós aqui, gestores de cooperativa, não enxergar, a gente vai ter muita dificuldade no futuro. Legal. E quais as oportunidades de expansão do mercado, novos serviços ou parcerias a Serpalo tem planejado? Você falou bastante aí, a gente fez uma pergunta sobre o mercado livre de energia. Como que você enxerga isso olhando para frente? A própria questão do mercado livre, hoje a gente comercializa energia de uma forma diferente. A gente compra energia do mercado cativo, que vai passar a ser do mercado livre, e distribui nas residências. Com a abertura do mercado livre, vai chover de comercializadoras na região. Qual a tendência do nosso associado? Comprar energia da comercializadora, que é a Serpalo, ou de uma pessoa ou de uma empresa que ele nunca ouviu falar? Obviamente que a tendência maior é que ele compre da Serpalo comercializadora. Então isso já é uma evolução que a gente vai ter que ter obrigatoriamente. Com essa Serpalo Soluções, a comercializadora é obrigatória. E aí a gente vai continuar com o nosso consumidor, porém num formato diferente. Ele vai continuar sendo consumidor da Serpalo, vai continuar comprando energia nossa, mas pela comercializadora, no mercado livre de energia, não mais nesse mercado cativo tradicional. Obviamente que uma grande fatia, eu ainda acho que vai optar pelo mercado tradicional. Eu ainda acho que a abertura do mercado livre para o residencial, ele vai ter uma dificuldade realmente de se manter, vai ter uma dificuldade de operacionalização. Por quê? Porque o mercado livre ele é vantajoso, ele é lucrativo, ele é positivo para as empresas ou para quem realmente vive aquilo ali, consegue fazer uma gestão adequada. Caso contrário, o nosso consumidor residencial ele vai acabar migrando para o mercado livre e se não tomar cuidado conforme fazer essa migração ou com quem fazer essa migração, pagar uma tarifa maior do que ele paga hoje. Então eu ainda acho que vai ter uma resistência muito forte. Eu ainda acho que isso não vai ser uma coisa tão natural. O brasileiro é um povo que ele está aberto às mudanças, mas ele é um povo ainda um pouco conservador. Apesar de não parecer, e o catarinense mais ainda. Vamos fazer o recorte do Brasil para essa catarinense. O catarinense é um povo muito conservador. Então eu acho que ainda vai ficar um percentual pelo longo período ainda no mercado cativo de energia, ainda comprando das cooperativas no sistema tradicional. Mas você acha que acho que as grandes empresas vão migrar mais rapidamente, do que a pessoa física? E a grande maioria já migrou, Sim. A grande maioria já migrou. Eu acho que vai haver essa migração, a gente vai perder um percentual do próprio residencial, mas eu acho que essa fatia não vai ser tão onerosa ou tão grande como o mercado muitas vezes tenta ventilar. Obviamente que a gente vive num
mundo capitalista, né? E aí vai vir muita propaganda, vai vir muito investimento em marketing, vai vir muita, né, incisão com relação ao nosso consumidor para que ele faça essa escolha. Mas é um mercado desconhecido. E outra coisa também que é importante de frisar, ele não vai ter só uma tarifa, ele vai ter a tarifa dessa comercializadora e vai ter uma tarifa da Serpalo também, ou enfim, ou da Celeste, ou quem quer que seja. Então eu não sei se o consumidor vai aceitar bem, ele vai entender bem todo esse compilado aí. Tem uma última pergunta aqui que é assim, como o senhor resumiria a missão, impactos e benefícios da Serpalo à comunidade? Acho que a gente já falou sobre isso. Então eu queria assim, vou te pedir uma pergunta mais emocional, que seria assim, que você começasse a frase até olhando para a câmera dizendo assim, para mim a Serpalo e resumir isso que está no teu coração, que essa cooperativa representa para você tantos anos aqui da casa. Para mim a Serpalo é uma empresa, né, que me deu muitas oportunidades de vida. Eu cheguei aqui em 2005, um jovem, hoje já não sou mais tanto, os cabelos brancos já revelam, né? Ela me deu conhecimento, ela me deu uma formação, ela me deu muitas responsabilidades que o cooperativismo vai te inserindo ao longo da vida. E hoje ter a responsabilidade de estar à frente da cooperativa, de administrar a vida de 70 colaboradores, de administrar a energia que chega nas casas de mais de 50 mil pessoas, porque a gente está falando de 17 mil consumidores, mais de 50 mil pessoas atendidas. Isso realmente é uma responsabilidade muito grande, mas que eu me sinto preparado, que eu tenho feito isso com muita vontade, com muita dedicação e principalmente com muita responsabilidade. Eu tenho todas as minhas ações, todas as minhas decisões na Serpalo, eu tenho realmente feito com muita responsabilidade, pensando não no agora. Quando se pensa no agora, a gente tem um grande percentual de dar errado lá no futuro. Então eu tenho tomado as decisões agora, mas pensando principalmente no futuro da Serpalo, que esse futuro vai vir com um tempo, né, acentuado, mas que as decisões refletem a partir de agora. Então cada decisão que eu tomo aqui é com responsabilidade, pensando no futuro da Serpalo e dos nossos associados. Revista Cooperativa, uma iniciativa da editora Expressão com apoio da UCESC.